Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos por aqui hoje meditando numa palavra que está lá em 1 Samuel 17, a partir do 32. Nós estamos falando hoje sobre Davi. Davi muito pequeno, sem nenhum porte, sem nenhuma estrutura. Ele estava ali indo de encontro a um gigante para lutar contra o Golias. E aqui a gente percebe, meus amados irmãos, que nesse momento que ele aceita lutar contra o gigante, as pessoas tentam colocar nele uma outra armadura. Então tem bastante soldados ali que gritavam para que ele não fosse de encontro àquele gigante. Porém, Davi tinha certeza que quem estava com ele era muito maior. O gigante que estava lutando com Davi tinha 3 metros. Ele era muito grande. Inclusive o gigante tirava sarro dele, caçoava dele. O rei tentou colocar uma armadura em Davi. Porém, Davi falou, não, eu vou com as minhas vestimentas mesmo. E a Bíblia está relatando que ele pegou o seu cajado e foi de encontro ao gigante. Qual era o cajado de Davi? O cajado de Davi era a funda, as pedrinhas que ele tinha, uma sacola, então ele tinha um estilingue. E ele foi com o seu estilingue, que ele considerava que aquilo era o cajado dele, era a armadura dele, e ele foi lutar contra o seu gigante. Então eu digo para você uma coisa, Deus ele já deu para a gente o cajado de autoridade. Então o que Davi tinha era autoridade, porque ele confiava em Deus, ele preferiu ficar com a presença de Deus. E muitas vezes nós, em vez de ficar com a presença, a gente tenta ser a extensão de uma outra pessoa. A gente quer desenvolver a identidade de uma outra pessoa. E Deus está falando hoje aqui sobre identidade. Identidade ele é importante. Então, em vez da gente ir com a armadura de alguém ou querer ser alguém, camuflar o nosso eu, isso daí traz prejuízo para nós. Muitas vezes você tenta desenvolver um ministério que nem é teu, um chamado que nem é teu, uma identidade que não é teu. A identidade não é tua. Então Davi, ele poderia ter sido mais uma pessoa, mais um soldado, né? Ele poderia ter sido a extensão do rei Saul. Por que o rei Saul não foi? Então Davi, com toda a sua pequenez, com toda a sua humildade, mesmo o gigante tirando sarro dele, todo mundo que estava ali não acreditava no Davi. Porém ele estava acreditando nele, acreditando no Deus que ele servia. E ele falou, estou indo no nome do Deus Altíssimo. E ele foi. Foi e com uma única pedrinha, ele atirou na testa do gigante. E o gigante caiu para frente, com a cara no chão. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus empurrou o gigante para ele. Só que Deus esperou ele primeiro derrubar o gigante interior que havia nele. Havia um gigante dentro de Davi. E ele precisava vencer esse gigante. E muitas vezes a gente tem um gigante interior. E esse gigante é maior que o gigante exterior. E a gente às vezes fica preocupado com o gigante que está aqui fora. Pois muitas vezes o gigante interior está te matando ou já te matou. Já perdeu a esperança, já perdeu a saúde, já perdeu família, já perdeu a alegria, porque o gigante interior está ganhando espaço. Então Davi, ele poderia ter deixado o gigante interior matá-lo, desmotivá-lo, trazer inferioridade. Porque todo mundo que estava ali, os soldados, todos tinham porte de guerreiro, tinham portes, de pessoas que poderiam vencer qualquer batalha, porém só tinham porte, não tinha a presença de Deus. E o que deu a Davi a vitória foi a presença de Deus. O que vai te dar a vitória, meu amado irmão, é a presença de Deus. O que te garante a sua vitória é a presença de Deus. E a presença de Deus te incentiva primeiro a vencer esse gigante interior. Que você não venha acreditar na zombaria das pessoas aqui fora, que muitas vezes não acredita no teu ministério, não acredita que você é capaz de vencer, que você é capaz de desenvolver o que Deus colocou em tuas mãos. Pois hoje eu quero dizer para você que Deus trouxe essa palavra para nós, para que a gente possa olhar para dentro de nós
e vencer toda a inferioridade, vencer a falta de identidade, vencer toda a zombaria, vencer toda a autopiedade, toda a enfermidade da alma, não acreditar nas mentiras do diabo. O diabo mente o tempo todo e Deus é um Deus que capacita. Tudo que você fizer, se você orar, Deus vai te capacitar, porque é a presença de Deus que vai te garantir a vitória. É a presença de Deus, né? Então aqui Davi, ele estava com a presença de Deus. No momento que ele foi de encontro ao seu gigante exterior, porque ele já tinha vencido o gigante interior dele, ele não tinha acreditado nas mentiras do diabo, mesmo todo mundo tirando sarro dele, inclusive o gigante tirava sarro dele, sarro da cara dele, falando: quem é você? Olha o seu tamanho. E a resposta que Davi deu para o rei é uma resposta que me deixou muito assim, incentivada, porque ele falou: olha, rei, eu fui preparada porque eu matava os leão, o urso, enquanto eu protegia as ovelhas do meu pai. Eu fazia tudo isso, eu defendia as ovelhas do meu pai. Então muitas vezes Deus está te treinando a você vencer as dificuldades do dia a dia, vencendo as afrontas, trabalhando, cuidando da casa, cumprindo com seus deveres nessa terra. Tudo isso você está matando o leão, o urso, vencendo dificuldades. Você está sendo capacitado, está sendo moldado pelas mãos de Deus para vencer os gigantes interior e exterior. Pode ser de 3 metros, de 4 metros, o gigante que queira te atrapalhar, pois Deus está falando nesta manhã, nesta madrugada, que Deus está com você. A presença de Deus está com você, meu irmão. É a presença de Deus que vai te fazer vencer. Podem caçoarem de você, podem rirem de você, podem te dar uma nova armadura para que você use a armadura de uma outra pessoa. Saiba que você não é a extensão de ninguém. Você não é a extensão de ministério de ninguém. Não aceite ser preparada por ninguém. Olhe para Jesus. Olhe para Deus, porque Deus capacita. E Ele mesmo vai derrubar o gigante. Mas Ele quer que você vai. Que você pegue o cajado de autoridade e vai. E nesse momento, o gigante vai cair. E Deus vai te dar a vitória. Amém? Então que você receba esta palavra com alegria. É Deus falando para você: vai, vai. Mas Senhor, eu vou como? Vai, somente vai. Senhor, mas eu não tenho porte. Vai. Senhor, mas eu não tenho uma armadura. Vai. Vai de você mesma. Entrega você para o Senhor. Vence esse gigante que está te impedindo de cumprir o seu chamado. Vai. Olha para Davi. E o mais interessante, depois que terminou, que Davi venceu, cortou a cabeça do gigante, levou para o rei, mostrou ali: olha, eu posso. Deus estava comigo, Deus me capacitou. Naquele momento, o rei Saul, ele pergunta: quem é o pai desse menino? Quem é o pai dele? Porque todos nós nessa terra temos pai. Se você não tem Deus, você tem o diabo. Algum deles você está servindo. Então, o que ele perguntou: quem é o pai de Davi? Porque as suas atitudes vai demonstrar quem é o seu pai. Se você está debaixo da proteção de um pai que te incentiva, que te forja, que te instrui, que te dá coragem, ou se você está debaixo da proteção de um pai que te desmotiva, que te faz você fazer maldade, que você é a extensão do pecado, então, de alguma maneira, você vai ser referência para alguém. Isso Deus está falando hoje, né? Então, que a gente possa acreditar no nosso Pai e possa entregar a nossa vida ao nosso Deus e deixar que Deus nos use para que todos vejam que a gente serve um Deus vivo, um Deus que saiu daquela madeira e hoje Ele está aqui para guardar e para proteger todos nós, porque Jesus, Ele é advogado no céu, Ele está pronto para guerrear as suas pelejas, para te defender diante de qualquer injustiça. Amém? Então receba essa palavra com alegria, viva o teu chamado com ousadia e não temas, maior é aquele que está contigo.
do que aquele que está no mundo. E vença o teu gigante interior. Depois vá de encontro ao teu gigante exterior e Deus vai derrubar ele para você. Amém? Eu te cubro com o sangue de Jesus. E eu declaro que todos nós somos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.